Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai, do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos referentes ao casamento. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre os fariseus que tentaram colocar Jesus à prova e Jesus, mais uma vez com toda a sabedoria do Senhor, ele mostrou novamente aos fariseus e ao povo de Israel qual era o casamento raiz, qual era a vontade primordial de Deus referente ao casamento, que é o homem e a mulher saindo da aba dos pais e se unindo, formando uma só carne, uma aliança de amor, de respeito, de cumplicidade, de carinho, tendo Deus controlando a vida do casal. E agora nós vamos pegar um pouco do capítulo 19 ainda de Mateus, mas vamos ler um pouco do final, que o final também é bastante interessante e eu não consegui falar tudo referente a esses versículos, porque senão o vídeo ia ficar bastante extenso, tá? Mas vamos ler aqui no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: Depois que eles ouviram tudo aquilo que Jesus havia dito referente ao casamento, olha o que os discípulos falaram. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Olha que interessante. Aqui Jesus havia falado referente ao mandamento raiz, referente ao casamento raiz, que é o homem e a mulher saindo da aba dos pais e formando uma só carne com o seu cônjuge, com uma aliança de amor, respeito, afeto, carinho e tudo isso. E Deus no comando. Então os discípulos, depois que ouviram isso, porque eles estavam acostumados ao quê? Se a minha mulher, eu já não tenho mais prazer nela, não tenho mais amor nela, tranquilo, eu dou uma carta de divórcio para ela e tchau. Eles eram acostumados com a poligamia. Então, se tinha uma aqui que já não estava mais me satisfazendo, eu vou para outra, não tem problema não. Então, eles estavam acostumados com isso. Será que os nossos dias atuais? Com certeza, né? Então, as coisas não mudaram muito não. Então, Jesus falou exatamente aquilo que é a vontade de Deus. E falou também que na época de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 24, se não me engano, que a gente leu no vídeo passado, Jesus falou que que Moisés havia dado a carta de divórcio, a permissão para a carta de divórcio por conta da dureza de coração deles. Então, quando eles verificaram que o padrão de Deus é um padrão altíssimo, é um padrão que nem todas as pessoas conseguem alcançar o padrão de Deus no casamento. Aliás, acredito que ninguém consiga, vai. Vamos falar a verdade, né? Ninguém consegue. Mas então os discípulos falaram o seguinte: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não se casar. Assim, então, melhor não vou me casar, porque se é para ficar com este mandamento raiz do Senhor, é melhor não se casar. É melhor você dedicar a sua vida ao Senhor, tão somente, em vez de você se casar. Porque uma pessoa casada é uma pessoa dividida. Ela vai estar dividida entre os afazeres do Senhor e os seus afazeres conjugais. E isso é muito difícil. Mas, como eles falaram aqui, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, melhor não se casar. Mas aqui Jesus, no versículo 11, ele diz o seguinte, ó. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar
esta palavra. Olha que interessante, cara. Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, porque Deus instituiu o casamento. O homem deturpou o casamento, o homem adulterou o mandamento raiz de Deus. E para ele já estava acostumado com as adulterações que ele havia feito no casamento. E aqui Jesus falou: nem todos têm condições de casar, nem todos têm condições de aceitar isso aí. Todas as pessoas querem casar, mas muito poucas pessoas querem pagar o preço de estarem casadas para sempre, de serem uma só carne com o seu cônjuge até que a morte os separe. Não é verdade? A gente vê, recentemente não, sei lá, faz uns 3, 4 anos atrás, eu vi lá na igreja, teve um casal que fez 50 anos de casado, fez bodas de ouro. E é muito lindo a gente ver o casal ainda com, você ainda vem com um olhar de amor, de cumplicidade, com plena experiência ali, todo mundo achando bonito, mas ninguém quer o quê? Pagar o preço. Muitas poucas pessoas querem pagar o preço de ficar 50 anos, 60 anos, 75 anos ou os anos que forem precisos para se manterem casados em uma só carne. Então nem todos têm o quê? A maturidade espiritual para casar. As pessoas que se casam hoje em dia para logo depois se separarem. Elas não sabem o peso que é o casamento. Elas estão acostumadas com o casamento segundo o casamento do mundo. Não deu certo, eu vou me separar, vou arrumar outro, ou então faço um test drive aqui, saio com a minha namorada aqui, se der certo deu, se não der não deu. Para Deus não é assim, cara. Não é assim. Deus, ele é específico, ainda mais no casamento. Ainda mais, tanto que o casamento, ele é comparado com o quê? Com a relação entre Deus entre Deus e o homem, entre Deus e a sua igreja, entre Jesus e a sua igreja, entre Deus e o seu povo. Então o casamento é para durar para sempre. E é pra gente o quê? É pra gente conseguir suportar todas as dificuldades juntos, unidos com o seu cônjuge. Aqui, outra coisa que é interessante a gente comentar de tudo isso. Se você saiu da aba da sua mãe, do seu pai, por exemplo, você foi morar com a sua namorada, isso não quer dizer que você se casou nos olhos de Deus. Porque para os olhos de Deus, você tem que sair da aba do seu pai e da sua mãe e se unir com a sua mulher. Ambos têm que estar em o quê? Com o intuito de se tornarem uma só carne. Então não adianta se você saiu da aba da sua mãe, está simplesmente morando com a sua namorada, fazendo às vezes sexo com ela e tudo mais, todas as coisas que um casal geralmente faz, mas se você não tiver a sua mente realmente pensando em realmente se juntar e se tornar uma só carne para ficar para sempre com a sua namorada ou com o seu namorado, você não se casou também. Você não se casou aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas podem achar, porque eu morei com a minha namorada, separei e casei. Não é assim. As pessoas têm que ter o quê? A consciência de que eu vou sair da aba da minha mãe e do meu pai e vou me unir sendo uma só carne com o meu cônjuge. E é isso que é o casamento. Esse é o casamento aos olhos de Deus. Não é o casamento aos olhos de Deus, como eu já havia falado no vídeo anterior, você não precisa assinar nenhum tipo de contrato no cartório, você não precisa ir diante do padre, ou do pastor, ou do bispo, ou de qualquer pessoa que seja. Simplesmente isso é o que? É uma tradição. É uma tradição. E no cartório é o que? São leis civis que você tem que cumprir. Se caso você casou, você cumpre para o Estado, ele reconhecer que você e a sua mulher são casados. Pura e simplesmente. Mas para Deus, o padrão de Deus é esse que foi falado por Jesus Cristo. O homem e a mulher vão sair da aba dos pais, vão se unir, se tornando uma só carne. Que interessante, né?
E aqui ele falou que nem todos têm condições de aceitar essa palavra. E realmente, nem todos têm. Nem todos, tem todos, muitas pessoas, talvez todas as pessoas querem casar, mas muito poucas pessoas querem pagar o preço de estarem casadas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Versículo 12. Alguns são eunucos. O que é um eunuco? Uma pessoa que se dedica tão somente ao seu senhor. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Então, tem pessoas que nasceram eunucos, pessoas que realmente se dedicam tão somente ao seu senhor. Outros foram feitos assim pelos homens. Então, um homem nasce, uma pessoa nasce e ela é feita eunuco para se dedicar tão somente ao seu senhor. Não nasceu assim, mas os homens tornaram essa pessoa um eunuco. E aqui, outros foram feitos assim por homens, outros ainda se fizeram eunucos. A pessoa própria se fez eunuco por causa do reino de Deus. Então, ele se absteve das coisas do mundo, se absteve de ter um relacionamento íntimo com um cônjuge, com uma mulher ou com um homem, por causa do reino de Deus. Então, eles deixaram de se relacionar com uma mulher com um homem e um homem com uma mulher, para o quê? Para se dedicar tão somente ao reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Olha só que interessante. Aqui na palavra de Deus, a gente tem alguns exemplos de eunucos, tá? Mas o principal eunuco aqui, que a gente consegue ver, são dois que eu consigo aqui lembrar de cara aqui. O primeiro é João Batista, que ele era um nazireu. Ele se dedicou totalmente a quê? À obra do Senhor. Ele não se relacionou, aparentemente na palavra de Deus não fala que ele se relacionou com nenhuma mulher, mas ele tão somente pregava a palavra de Deus e se dedicava ao reino dos céus. E o outro, que é o mais famoso, é o apóstolo Paulo. Falam pela história que ele era viúvo, mas depois que ele entendeu a palavra de Deus, que ele viu Jesus através de uma visão, ele se dedicou totalmente ao reino dos céus. Ele se fez eunuco para que a glória de Deus pudesse se transpassar através de sua vida e também para que pudéssemos aprender cada vez mais com a palavra que ele próprio escreveu na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida, deixa um like aí, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tamo junto aí, valeu!